Na semana passada, nós conversamos sobre a Jéssica, a nossa querida psicóloga que está aqui para ajudar os imigrantes. E espero que vocês tenham visto esse episódio. Se não viram, vou deixar o card aqui em cima para vocês irem lá dar uma olhada, porque eu acho que o episódio da semana passada dá um super embasamento para o episódio dessa semana. Hoje nós entrevistamos a Erika. A Erika é uma nutricionista muito voltada para essa área de psicologia também e que tem uma história maravilhosa, muito vida real do que ela passou sendo imigrante na Itália, quando ela foi para a Itália como criança, como adolescente, quais as percepções que ela tinha, tudo que aconteceu com ela e com o corpo dela e que pode estar acontecendo com você e que aconteceu comigo. É mais comum do que você imagina, você não está sozinho. Inclusive, já se inscreve e deixa aqui nos comentários. Eu já passei por isso também, eu sei do que você tá falando, porque, nossa, é uma dor que a gente sente, não é? A gente vai falar também sobre a dor da separação, essa questão de descontar na comida, essa necessidade, essa angústia, essa ansiedade que a gente sente ao se tornar imigrante, ao ir viver em outro país. Então vem comigo, acompanhe esse episódio que a Erika também vai dar várias e várias dicas sobre como se adaptar melhor, como lidar melhor com essa situação. Como você já sabe, todos os nossos contatos estão sempre aqui na descrição do vídeo, mais alguns links úteis, vai lá dar uma olhada, se inscreve no canal e fica aqui com a gente. E como prometido, tá aqui a Erika, a pessoa que vai ajudar a gente a sermos imigrantes saudáveis. Erika, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para poder transmitir todas as informações. Eu fiquei tão apaixonada pela sua história quando a gente conversou aqui antes da entrevista. Eu tô tão feliz de ter você aqui. Muito bem-vinda à Conversa de Imigrante. Obrigada, Cíntia, pelo convite. E tô ansiosa pra gente colocar para fora toda essa informação que o mundo precisa escutar, né? Sobre como ter uma alimentação nutritiva saindo do seu país, porque eu sei, é muito difícil, até porque a gente tem oportunidades maravilhosas de comida o tempo todo. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu engordei 10 quilos quando eu cheguei em Portugal. E assim, quando você chega, você passa por muitas frustrações, né? Muitas frustrações, tudo é muito difícil para o imigrante. Eu acho que existe uma grande ilusão sobre a imigração. Na verdade, eu acho que existia. Né? Porque o que a gente via antes na internet era muito influenciador falando do quanto era maravilhoso e a gente não via a realidade. E a imigração, gente, é tanto perrengue até a gente se adaptar, mas eu acho que você é a pessoa que melhor pode falar sobre isso, porque você foi imigrante em todas as fases da vida, né? Você foi imigrante enquanto criança, adolescente, jovem, eu quero saber tudo, me conta. Eu costumo dizer que quando a gente sai uma primeira vez do país que a gente nasceu, né, a gente não tem mais o coração em lugar nenhum, porque tem vários lugares ao mesmo tempo. Então, a primeira vez que eu saí do país, eu tinha 11 anos de idade. E aí eu vim, né, pra Itália, inclusive agora eu estou na Itália. Vim pra Itália e te digo, foi uma experiência bem pesada, porque uma criança que muda de país, muda de escola, tem que aprender uma nova língua, novas coleguinhas que, né, não são brasileiras, então é outra realidade. E outra, oferta de comida o tempo inteiro, chocolates deliciosos e baratos, pizza, meu Deus do céu, pizza italiana, macarrão todo santo dia, eram 2 litros de Coca-Cola todo dia. Nessa experiência eu engordei 20 quilos, então eu odiei a Itália por conta disso. Eu disse, eu não piso mais o meu pé na Itália, porque foi o país que me engordou. Caramba, 20 quilos com 11 anos é muito, né? Cheguei assim na obesidade mesmo, né? Porque pra você, quando você é criança e adolescente, você não entra naquele cálculozinho de IMC normal que a gente usa. Mas é tabela, né? E aí minha taxa tava lá em cima, assim, na questão obesidade. Então, eu enxerguei a Itália como o país que me engordou mesmo, sabe? Por isso que eu voltei pro Brasil 2 anos depois. Não tinha santo que me fizesse voltar pra cá. Então, eu acabei pagando a língua, né? Porque eu voltei a morar na Itália e hoje não tem santo que me tire daqui. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu tinha aí 13 anos, e foi quando eu fui na minha primeira nutricionista da vida. Eu digo que ela me ajudou muito, porque eu já cheguei querendo remédio pra emagrecer, né? Queria medicamento pra emagrecer. Ela, não, vamos fazer uma reeducação alimentar. Mas já estava começando
essa história de pesquisar tudo no Google, né? Adolescente. Então, comecei a procurar loucuras depois que eu emagreci, porque eu cheguei a emagrecer com essa reeducação alimentar, mas não era o suficiente, eu queria mais. Foi quando eu desenvolvi a bulimia, né? Primeiro foi a compulsão alimentar, que foi evoluindo para bulimia. Fiz nutrição, não era a minha primeira escolha, assim, de carreira na vida, era psicologia. Fiz nutrição porque minha vida ela era baseada em dietas, a vida inteira à base de dietas. Até que depois que eu me formei, eu ainda fiz a pós em nutrição esportiva e clínica, que meu foco era batata doce e frango, fitness, né? Depois veio a pandemia. E aí, com a pandemia, minhas clientes não estavam conseguindo ter os resultados de antes. E aí eu precisei investigar o porquê. Porque eu também passava por isso e não me dava conta. Na minha cabeça era falta de força de vontade. E eu fui estudar o comportamento humano e finalmente consegui juntar as minhas duas paixões, que é a nutrição com a psicologia, dentro dessa abordagem. Eu só voltei para a Europa depois que eu mudei a minha relação com a comida. Porque acredite, se eu tivesse vindo para a Itália novamente com a mentalidade que eu tinha uns anos atrás, eu já estaria aí com 120 quilos fácil. Você fez psicologia indiretamente, né? Indiretamente. Inclusive, vou entrar na faculdade de psicologia se Deus quiser. Tá mais perto que longe, mas eu vou só pra ter o título. Porque, querendo ou não, a gente se aprofunda e precisa do título, né? Mas é algo que eu trabalho o tempo inteiro na parte psicológica, na parte terapêutica da alimentação. Eu achei isso maravilhoso, porque eu sempre tive muito preconceito com nutricionista. Eu achava que ia me passar uma dieta e que eu tinha que seguir aquela dieta, e eu sei que eu não sigo dieta. Na verdade, eu não sigo nada na minha vida, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa que segue padrões, que consegue criar uma rotina. Eu não tenho. E, tipo, ser youtuber, né, hoje tá fazendo criação de conteúdo me ajuda bastante a aceitar isso em mim, porque antes eu ficava me sentindo culpada por não conseguir ter uma rotina. Então, eu não consigo acordar cedo todos os dias. Tem dias que 6 horas da manhã eu acordo feliz da vida, pulando, querendo trabalhar, é maravilhoso. Mas tem dias que dá 10 horas da manhã eu não quero levantar da cama. E isso era muito frustrante pra mim. E eu acabava me sentindo culpada e descontando no sorvete. E realmente é incrível o quanto a gente tem essa tendência de descontar na comida, né? É confortável, é gostosinho. E aí depois vem a culpa, né? Mas enfim, a gente vai entrar em todo esse processo que eu sei que é exatamente esse o foco da sua nutrição. Gente, como é que eu conheci a Érica? A Érica, ela tinha 3 residências fiscais e não sabia pra onde é que ia e morava em todos os lugares do mundo. Ela é uma imigrante viajante. Hoje ela tá na Itália, mas tipo, a qualquer momento ela pode estar em qualquer lugar. Diz ela que vai ficar por aí, né, Érica? Diz ela. Pretendo, porque essa história de estar mudando de país o tempo todo acaba com a minha rotina, assim. Não sou aquela pessoa, admiro muito. Não sou aquela pessoa nômade que consegue se adaptar a qualquer lugar, cada semana tá num país diferente e vive assim. Não, eu não consigo, minha mente bagunça toda. Então, eu vim pra Itália em 2020, depois eu fui pra Suíça, depois eu vim pra Itália, depois eu fui pra Portugal. Essa loucura, agora eu estou na Itália e pretendo ficar. Então foi assim que eu conheci a Érica, e aí quando eu vi que ela... comecei a seguir o perfil dela e eu vi o tipo de abordagem que ela faz, que é um tipo de abordagem totalmente diferente de todas as outras nutricionistas que eu tive acesso, né? Que o nutricionista bate muito nessa questão de ter rotina alimentar, de ter horário para se alimentar, de ter que se alimentar aquilo, daquele jeito. O importante é a gente conhecer o nosso corpo, né? Os nossos sentimentos, principalmente. Aprendi com a Érica. Mas me conta, você teve essa primeira experiência e mudou a cabeça para poder sair novamente do Brasil. Mas por que essa vontade meio que constante de sair do Brasil, de não continuar vivendo no Brasil? Eu te digo que quando eu me formei, em 2019, eu ainda tinha a intenção de ficar no Brasil. Não era uma possibilidade sair. Eu ainda estava naquela vibe de Itália, não tem a possibilidade. Só que aí, eu tava num relacionamento abusivo na época, então isso já tava pesando um pouco, né, enfim. E aí eu e ele, que ele também é nutricionista hoje, a gente fez o curso para residência. Então meu foco era me formar, passar na residência, fazer os 2 anos de residência, fazer minha vida no Brasil. Até que a gente terminou, foi bem difícil na época, e aí eu vim de férias pra Itália na minha formatura. Me formei, fiz a festa lá e vim 40 dias pra Itália. Quando eu vim com outros olhos.
uma visão mais madura, digamos assim. E eu já tava começando o processo de fazer as pazes com a comida. Não tinha mais aquele 880, sabe? De, tô indo pra Itália, eu tenho que aproveitar e comer tudo, porque só na Itália que se come macarrão. A gente sabe que não é assim. Então, quando eu vim de férias, existe uma possibilidade de eu voltar pra cá, hein? Mas ainda assim, era só uma possibilidade. Voltei para o Brasil, eu era concursada na época da Prefeitura do Recife. Voltei a trabalhar tudo quando foi março, acho que foi março a pandemia. Pandemia, fecha tudo. E aí eu passei todo esse tempo em casa, comecei a surtar, literalmente, surtar. Foi um tempo de autodesenvolvimento muito grande, porque foi quando eu consegui focar nessa junção de psicologia com nutrição. Foi onde eu conheci e me aprofundei muito. Mas eu queria sair do país porque estava insustentável. Eu já tinha uma formiguinha assim, sabe? Querendo que eu fosse embora. No meio da pandemia, eu descobri uma brecha na lei. Eu digo que tinha tudo pra dar errado minha vinda pra cá, mas as coisas acontecem exatamente como tem que ser, sabe? Muita gente fica, ai meu Deus, se preocupando literalmente, aí come muito essa preocupação. Mas quando a gente entende que as coisas acontecem exatamente como tem que ser, se fosse pra ser diferente, seria. A gente tira uma carga de responsabilidade muito grande, porque nem tudo, na verdade, quase nada depende da gente, sabe? E aí, quando foi em outubro, descobri essa brecha, que Londres estava aceitando brasileiros, mas você tinha que passar 14 dias de quarentena, né? Na época tinha que fazer os 14 dias e depois você curtia as suas férias, que em Londres você tem 6 meses de visto para turista. Fui, não falava inglês, eu já cheguei falando assim, entreguei o jogo, I don't speak English, mandei tudo, mostrei tudo, entrei. E aí passei literalmente 14 dias presa no hotel, eu só saía de manhã para comprar algumas coisinhas para comer o dia inteiro, senão não ia sair de jeito nenhum. Foi a forma que eu encontrei de ver mundo, né? Ver sol, enfim. E aí, foi até difícil. Eu tive umas crises meio depressivas lá, porque 14 dias presa, literalmente, você não faz nada. A mente não funciona. E aí, eu tinha o risco de vir pra Itália e não liberarem a minha entrada. Tinha esse risco também. Mas qual era a grande questão? Na lei dizia, você não pode entrar no país se tiver transitado os últimos 14 dias no Brasil. Eu peguei esse transitado. Eu passei os últimos 14 dias em Londres, então eu posso entrar na Itália, né? E aí eu entrei, vim. Quando tava no aeroporto, o senhor lá falou, você sabe que não pode entrar, né? Eu disse, né? Paguei de doida. Por que não? Porque estamos em emergência sanitária. Eu disse, sim, mas eu não tava no Brasil. Os últimos 14 dias eu tava em Londres. E como é que eu vou saber se é verdade? Na hora, juro, veio pega o telefone pra mostrar as fotos, veio assim na minha cabeça. Logo em seguida veio assim, ó, tá aí o carimbo no passaporte, porque graças a Deus não é União Europeia, mas né, tem que ter esse carimbo. Aí ele olhou assim, olhou pra mim, olhou, carimbou, bem-vinda à Itália. Eu disse, meu Deus do céu. Agora eu passei muito nervoso pra isso funcionar, mas assim, o que é que me fez sair, né? Eu já tava cansada de trabalhar muito pra ter o mínimo de conforto no Brasil. A gente vive dessa forma, né? Tem a ilusão de que imigrar é maravilhoso e é 8 estrelas, não só 5. Não é. Mas questão de qualidade de vida, segurança, o acesso que você tem na Europa não se compara ao tanto que você tem que fazer pra ter no Brasil. Sabe? Então ter essa visão, essa maturidade foi o que me fez voltar pra cá, correndo riscos de ser deportada literalmente, mas que graças a Deus deu tudo certo. Mas você tem a nacionalidade, né? Eu tenho o permesso de soggiorno porque a minha mãe, ela é casada com um italiano. Então, através dela, eu peguei o permesso. Depois de 10 anos de residência, eu tenho a cidadania, né? Se eu casasse com um italiano, eu poderia pegar mais cedo, mas não existe mais essa possibilidade que eu vou casar com um português. Então, eu tô com permesso de soggiorno que eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro da Europa. Nossa, 10 anos pra pegar a nacionalidade? Caramba, eles são exigentes, viu? E você tem que fazer uma prova pra língua, né? Se você for fluente na língua, você pega. Se não, esquece. Tem que estudar a língua pra você conseguir pegar. Legal, mas aqui em Portugal também, sabia? Na verdade, assim, aqui em Portugal, quando eles veem que a gente é brasileiro, eles já pulam a parte da língua, né? Os países CPLP, eles pulam a parte da prova de língua. Mas se você é de outra nacionalidade que não é do grupo de países da língua portuguesa,
você também precisa fazer uma prova de português para conseguir pegar a nacionalidade aqui em Portugal. É porque como a gente é brasileiro e a gente tem muito mais facilidade, a gente não pensa no quanto pode ser difícil para outras nacionalidades. Inclusive, existe também a questão no Brasil, também existe essa prova de língua portuguesa, é porque eu estou começando a pensar na situação de me aprofundar na parte de imigrante de outras nacionalidades que desejam ir para o Brasil, porque estão começando a me exigir isso, sabe? A pessoa vê contadora do imigrante e eu dou a impressão de que eu atendo qualquer imigrante. Hoje eu não consigo ainda. Mas por estar estudando espanhol, minhas professoras de espanhol, que são chilenas, venezuelanas, argentinas, elas estão já dizendo, já tá na hora de você começar a fazer vídeos em espanhol, ensinando como é que faz a declaração de imposto de renda do Brasil. Muitos falantes da língua espanhola vivem no Brasil, né? Porque ali é fronteira com uma quantidade imensa de países. E eles não têm ninguém para explicar para eles como é que faz isso. E aí já estão me exigindo isso. Pois é esse tipo de exigência que eu recebo. Campo de dinheiro na mesa, entendeu? Tem que ver se vale a pena pegá-lo. É verdade. Todas essas atividades que se relacionam com imigração são um mar azul. Porque, gente, vocês que estão ouvindo a gente, se você não sabe no que se especializar, se especialize em imigrante. Porque tem muito brasileiro saindo e tem muito... Gente, o Brasil é moda nos Estados Unidos. O tanto de americano que está chegando no Brasil é incrível. Então, assim, fala inglês, consegue ajudar os imigrantes de alguma forma, ajuda, se especializa, porque esse é um vasto campo. Inclusive, você, Erika, atende somente brasileiros, atende todas as nacionalidades? Como é que está a situação? Todas as nacionalidades não, que eu não cheguei nesse nível de poliglota. Mas eu atendo sim brasileiros, né? A grande maioria são brasileiros. Mas aqui na Itália eu também tô atendendo italianos. É até bom que eu tô colocando na prática os termos técnicos, né? Porque quando você aprende uma língua, você aprende a se comunicar para se virar. Mas eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito para ser muito boa naquilo que eu faço. E isso nem sempre é bom, tem todo, né? Tem que ter o equilíbrio ali, né? Nem 8 nem 80, tem que ser ali nos 40. Mas, quando eu cheguei aqui, eu não tive que falar sobre a minha profissão, eu não aprendi esses termos na prática, né? Então eu disse, não, eu preciso me desafiar. E aí, coincidentemente, apareceu uma oportunidade com o italiano, que ele entrou no processo de hipertrofia, que nem é a área que eu mais trabalho hoje. Eu trabalho muito mais com comportamento alimentar. Mas eu não podia perder a oportunidade, né? Então, inclusive, tá tendo resultados incríveis. Foi a porta de entrada, assim, pra eu exercitar meu italiano na minha profissão, sabe? Então, e um dos motivos de eu querer fazer psicologia aqui não é nem pra exercer como psicóloga aqui. É mais pela fluência nos termos da psicologia aqui. Sabe, que eu sinto essa necessidade. Então eu acho incrível o fato de que a gente realmente precisa se adaptar à cultura do país. É difícil ser imigrante? Sim. Mas quando você é resistente à cultura, à língua daquele país, se você não gostou, o melhor é você ir procurar outro país. Porque senão você vai acabar não se adaptando, se frustrando e todo esse processo vai ficar ainda mais difícil. Principalmente o processo de nutrição. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui muito feliz, né? Comprando muito pão, muito vinho, tudo muito barato, muito queijo, nossa senhora. E assim, queijos caríssimos no Brasil, aqui eu tinha acesso por 2 euros, 3 euros. E quando a gente chega, a gente tem a ilusão de que é barato. Depois que a gente já tá aqui ganhando em euro, vê que ganhar em euro é difícil, não é assim tão fácil ganhar euros quanto é gastar quando você chega. Aí você começa a tomar consciência de que de repente a Zara não é tão barata, o Mercadona não é tão barato. Mas até você tomar essa consciência, você já engordou 10, 15 quilos. Então, como é essa questão? Como é que influencia? Primeiro, a cultura do imigrante, né? Tipo, a gente chegou num país novo, a gente quer conhecer tudo, a gente quer devorar tudo. Então, como é que isso acontece, né? Como é que a cultura do local influencia e também qual é uma forma saudável do imigrante lidar com essa situação? Se é que existe. Existe, só não tem solução pra morte. De resto, a gente dá um jeito, entendeu? O primeiro ponto que a gente precisa entender é o fator escassez, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa escassez em relação à comida. Só se a gente for milionário, né? Ou muito rico, pelo menos, para ter acesso o tempo inteiro a tudo e qualquer coisa que a gente queira comer. Essa escassez de não ter acesso a bons vinhos num preço legal, a não ter queijos, né? Dando o teu exemplo, num preço acessível que dá para comprar com constância. Quando a gente muda, vem a janela de oportunidades. Então, agora eu posso.
né? Antes eu não podia porque não tinha condições, agora eu posso. É exatamente o que acontece com a maioria das pessoas que vivia na pobreza extrema, que passava fome quando era criança, que já chegou a dormir sem ter o que comer, e quando é adulto, come como se não houvesse o amanhã. Por quê? Porque tem esse trauma na infância, né? Então a gente precisa ressignificar esse fator escassez, né? Entender que, ok, agora eu tenho acesso. Eu não preciso comer o tempo inteiro, porque se eu quiser comer mês que vem, eu vou poder comprar também. O segundo fator é que o meio influencia muito. Muito. Muita gente não consegue atingir os objetivos de vida, não falo só de alimentação, eu costumo dizer que a alimentação é puro reflexo da tua vida. Se tua vida tiver uma bagunça, a tua alimentação também vai estar. Então, para qualquer pessoa que tenha objetivos de vida, o meio pode te facilitar ou te prejudicar nisso. E aí eu falo de ambientes que você frequenta, né? A questão do merecimento, né? Saber que você pode frequentar coisas melhores, a sua própria casa. As próprias pessoas que estão em casa podem influenciar se você deixar que isso aconteça, né? E aí a gente precisa trabalhar uma questão de autorresponsabilidade, mas aí a gente já entra em outro assunto. Então o meio, ele influencia muito. Na minha estadia em Portugal, o que tinha de bola de Berlim, pastel de nata, né, doces e mais doces, que a minha sogra fazia questão de trazer pra mim, e a gente fica naquela de, não vou dizer não, né, mas depois que eu trabalhei muito essa questão de impor limites, eu perdi o medo de dizer não, então foi minha salvação, que há um tempo atrás eu teria comido tudo, todos os dias que ela trazia pra mim. O meio das pessoas, o que as pessoas comem, a gente tende, tá? É o famoso efeito manada. A gente tende a reproduzir o que a gente vê que é normal naquele ambiente, né? Quantas pessoas se mudaram pra Itália e começaram a fumar porque é normal, desde criança, fumarem aqui. Então isso também influencia na alimentação. Nós brasileiros, a gente tem o hábito de comer arroz, feijão, salada, purê e carne no prato. Um italiano que vê isso acha nojento. Uma vez eu fiz essa misturia assim na frente de italianos, que nojo. Pra gente é normal. Então, pra não se sentir excluído e se sentir pertencente, a gente se adapta ao que eles comem, a como eles comem. Só que a gente tem que ter cuidado, porque nem todos os países nos possibilitam, nessa questão de cultura, ter uma alimentação nutritiva o tempo todo. Por exemplo, Estados Unidos. Eu atendo uma cliente dos Estados Unidos que me disse, Érica, eu preciso cozinhar, porque se eu for comer o que tem pronto na rua, é só fast food. Precisa de uma consciência, precisa de uma adaptação ao ambiente e também uma programação pessoal, né? De como eu quero agir, como é que eu quero, onde é que eu quero chegar e o que é que eu preciso fazer para isso, dentro da minha realidade, sabe? Então, o meio influencia muito, mas ele não é determinante. A gente pode escolher fazer diferente, sabe? E a Europa pode nos possibilitar isso, já que a gente tem tanto acesso com mais facilidade a coisas mais nutritivas. A questão é escolher, a gente precisa decidir e escolher, e não fazer só porque está ali. Eu realmente quero, não quero. É todo esse trabalho psicológico. Exato, eu acho que mais do que você querer ser magro ou de repente estar acima do peso, mas o importante é você se sentir bem, né? Mesmo que você esteja um pouquinho acima do peso, se os seus níveis estiverem normais e se você se sente bem, ok. Agora o problema é você se sentir mal e descontar mais ainda na comida e começar a se sentir pior ainda e não perceber que de repente o problema não é de fome, né? O problema é exatamente ansiedade de separação, né? Você sempre me falou bastante sobre a questão do luto por você estar indo viver em outro país, e isso é um termo que eu nunca tinha imaginado. Você pode explanar um pouquinho para que as pessoas entendam do que se trata esse tipo de luto? A gente, infelizmente, aprendeu, né, que eu digo que tinha que ter psicologia nas escolas, porque tem muito termo que é útil para nossa vida que a gente não aprende na escola. A gente aprende fórmula de Bhaskara, que até hoje eu não usei para nada na minha vida, mas tudo bem. O luto nada mais é que o encerramento de um ciclo, encerramento de ciclos. A gente associou isso à morte, houve o encerramento de ciclo de uma pessoa. Mas tudo na nossa vida são ciclos que precisam ser encerrados para que outros comecem. Então, sair de um país e ir para outro, existe um encerramento de um ciclo e abertura de outro. Se eu não me permito vivenciar o que o luto traz, né, o medo, a angústia, né, a saudade, tudo isso, se eu não me permito vivenciar porque
isso é fraqueza, né? Ah, não pode sentir isso, vai viver, tu tá na Europa, chora em Paris, é melhor do que chorar no Brasil. Se eu me deixo levar pelo senso comum e não vivo exatamente o que eu preciso viver, que são essas emoções, eu vou tender a acumular dentro de mim. E aí eu vou acumulando, até um ponto que eu não vou mais saber como gerir tudo isso, como lidar com tudo isso. E aí, justamente, vem a questão do comer emocional na mudança de país, que é quando a gente começa a comer muito, não só pela escassez do que não tinha no Brasil, mas também para anestesiar essas emoções desconfortáveis. Eu não chamo emoção de negativa porque todas são necessárias. Então, as emoções desconfortáveis, a gente tende a anestesiá-las, por não saber senti-las, né? Porque a gente não aprendeu a sentir emoção. E 2, porque a gente nem sabe que precisa sentir, encerrar um ciclo para iniciar outro e viver tranquila, sabe? Então, o luto, nesse sentido, na verdade, é no sentido de tudo. Envolve qualquer mudança que a gente faz, um término de faculdade, um término de relacionamento, tem o luto que precisa ser vivido, porque senão a gente vai acabar tentando anestesiar de outra forma essas emoções que estão pedindo nossa atenção ali. Quando a gente muda de país, a gente muda vários processos na nossa vida. A gente encerra ciclo de amizade, entre aspas, mas essa convivência presencial, a gente encerra ciclo de convivência social com a nossa família, principalmente quando a gente vem só. A gente encerra ciclo de trabalho, a gente encerra de tudo. Num novo país, numa cultura diferente, com pessoas diferentes. Sorte de quem já vem com alguém conhecido do lado, quem não vem. Então, é mesmo difícil ter esse suporte sozinho, sabe? Inclusive, uma cliente minha, ela tá saindo do Brasil, tá indo pra França, que ela vai fazer au pair lá. E ela vai completamente sozinha. E ela disse a mim, Érica, a minha sorte é que a gente se conheceu, porque se eu fosse sozinha, literalmente, eu tava ferrada. E tava, porque ela já tinha uma questão com comer emocional. Agora, imagina, completamente sozinha, falando francês, que ela tá aprendendo, né? Numa cultura... França é outra cultura, é outra vida, sabe? Para lidar com tudo aquilo, ela ia recorrer para o que era mais rápido, que era mais fácil e o que dava mais prazer para ela, a comida. No meu caso foi a bebida, porque realmente eu sempre gostei de beber. E eu tive esse suporte de ter o meu esposo ali observando. Se ele visse que eu tava saindo dos limites, ele já ia me parar. Mas, tipo, pra quem não tem essa pessoa, ou então pra quem não tem o autocontrole como eu tive. Tipo, eu me permiti, eu percebi que eu tava naquela situação, tava fragilizada. E passei por aquela fase. Mas tem gente que não consegue sair mais dessa fase. E aí bagunça todo o planejamento de vida que fez para se mudar para o exterior. E eu tô falando isso da minha história porque pode ser a história de muita gente que tá ouvindo a gente aqui e que de repente não percebe que tá nessa fase, né? Não pode estar descontando na bebida, na comida, a cerveja. A cerveja é muito boa, é muito bom. Mas se a pessoa estiver fazendo isso de forma consciente, lindo. Mas se você tá fazendo de forma inconsciente, vem falar aqui com a Érica, né? Talvez procurar um nutricionista de sua confiança que você pode ter abandonado lá no Brasil achando que não precisava mais, mas pode estar precisando, né? É importante ter essa consciência. Eu acho que conheça a si mesmo e conhecerá o universo, né? Aquela questão. Você tem que saber parar para se enxergar. Que fase da vida eu estou passando? Porque realmente a fase de imigrante é uma fase tensa. Quando a gente está no exterior, Érica, quais são os pilares, assim... o que é que você diria para uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo? A gente sabe que é muito diferente. Quando eu cheguei aqui no mercado em Portugal, eu vi alimentos totalmente diferentes. Mas quais são os pilares que você diria da alimentação saudável que a gente poderia adaptar para fazer em qualquer lugar do mundo? Eu vou te dizer exatamente o que todo mundo que é saudável, né, precisa fazer. Até mulheres que sofrem com endometriose, com SOP. Porque tem que fazer uma dieta low carb. Não. É ter uma rotina de vida, uma qualidade de vida o mais nutritiva possível. Ou seja, fazer escolhas conscientes para cada uma das refeições. Para quem tá começando nesse mundo, né, eu acho assim o comer intuitivo maravilhoso. Muita gente, infelizmente, fez por conta própria, na louca, só pelas coisas que escutava, e aí começou a dizer, se eu comer o que meu corpo tá me pedindo, eu só vou comer pizza todo dia. Não é isso, não é assim que funciona, tá? Existem princípios que a gente não vai se aprofundar, mas alguns deles primeiro, respeitar a tua fome. Se tu não tá com acompanhamento com um nutricionista, não tem uma pessoa ali que... vai te orientar nesse quesito, respeita a tua fome. Quais são as refeições que tu sabe que sente fome? Érica, eu sinto no lanche da manhã, porque eu não tenho fome no café da manhã, sinto no almoço, sinto na tarde ali e à noite.
e antes de dormir talvez. Ok, então eu vou me programar para fazer essas refeições. Dentro dessas refeições, o que é que eu escolho, Érica? O ideal é que você tenha uma fonte de carboidrato e aí você escolhe arroz, pão, macarrão, o que você quiser, tá? Não tem essa de, tem glúten, tem... Se você não for celíaco, tá tudo certo. Não vai acontecer nada de ruim com o seu corpo, tá? Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína vegetal, né? E aí a gente entra nas leguminosas, no feijão, na soja, na lentilha, grão de bico. Uma fonte de proteína animal, caso você não seja vegetariano, né, ou vegano. E aí você entra no peixe, na carne, no ovo, enfim. E metade do prato, assim, do almoço e do jantar, salada, vegetais, legumes, sabe? Eu costumo dizer que o prato ideal, ele é formado assim, divide ele no meio, metade, salada, legumes, verduras. Um terço aqui, né? A gente divide em 3 essa outra metade. Um terço, proteína vegetal, outro terço, carboidrato, outro terço, proteína animal. Isso é perfeito. E no café da manhã? No café da manhã, pega uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fruta. Perfeito. Meu café da manhã de todo santo dia, independente do país que eu esteja, é pão com ovo e uma fruta que esteja assim na estação. Eu acho até engraçado, né? Quando chega no nutricionista, eu preciso de 20 opções por refeição. A pessoa passa a vida inteira comendo a mesma coisa, sempre comendo cereal com leite. Vou dar um exemplo assim, desde criança até adulta. Aí vai no nutricionista, pede 30 opções diferentes. Não, pelo amor de Deus. Não vai fazer. E esqueça, só vai ocupar o carrinho, vai estragar tudo na geladeira, porque você vai comprar achando que, se iludindo que vai fazer, não vai fazer de verdade. Não vai seguir nem a dieta, vai acabar comendo alguma coisa que tá mais prática, porque tá sem tempo. E aí foi o dinheiro todo por água abaixo, né? É a verdade. E aqui é muito difícil também conseguir carne vermelha, né? Carne de boi. Aqui é só porco. Porco, que é a carne barata que tem aqui. E aí você tem coelho, você tem frango, você tem peru, você tem um monte de carne estranha que você não sabe direito se é nutritiva, se não é. Mas basta pensar dessa forma. Um terço da metade do seu prato, proteína animal. Se for vegetariana, se for vegana, quais são os cuidados extras que são precisos, é necessário ter? Na verdade, não são cuidados extras, são só ajustes, né? Uma coisa que a gente precisa observar na questão vegetariano é a B12. Se a B12 está normal ali dentro, porque em alguns casos a gente tem que suplementar. Mas por quê? Porque a B12 ela só encontra em origem animal. Quem é vegetariano restrito, né? Porque tem o ovo lacto, ovo, não sendo esse caso. Quem é vegetariano estrito pode com o tempo chegar a ter uma deficiência de B12. Mas é só um ajuste. Ao invés de eu dividir em 3, eu vou dividir em 2. Eu digo que o arroz e o feijão é o prato que o brasileiro inventou assim, de mais maravilhoso que tem, porque os dois se completam. O arroz completa o feijão e vice-versa no quesito aminoácidos, que é a partículazinha, a última partícula ali da proteína quando ela é digerida. Então, juntando os dois, eu tenho uma proteína completa igual a proteína do frango, igual a proteína da carne. Então, assim, juntar um cereal, né, um arroz, uma quinoa, um milho, com uma leguminosa. E aí, o resto salada, né? Porque a salada todo mundo tem que comer. Ou deveria, pelo menos. Então, assim, é só esse ajuste, sabe? Sempre monitorar a questão da B12. Porque a tendência é que tenha uma baixa, porque não vai estar ingerindo nada de fonte animal. Mas só isso. Entendi. Agora eu vejo também uma situação que é a seguinte. Não tenho tempo para comer meus legumes, meus vegetais. Nem gosto. Vou tomar aqui os comprimidos com as vitaminas. Dá no mesmo pro organismo? É a mesma coisa de você estar comendo um prato de salada e tomando aquele combo de comprimido? Eu preciso te perguntar isso, precisa. Não é a mesma coisa, porque assim, aqueles multivitamínicos que vêm de A a Z e vêm várias vitaminas e minerais ali dentro, a dosagem é muito pequena, então não é aquilo que a gente precisa na real, né? Eu já atendi muita gente que fala assim, Érica, eu não como salada. Então vamos aumentar o aporte de frutas? Aumentar o aporte de legumes, de vegetais, né? E legume, uma batata é um legume, o feijão é um legume. Então, assim, tanto que é uma leguminosa o feijão, né? Então, não precisa. Agora, obviamente, dentro do teu recordatório alimentar, dentro do que tu me fala que tu come na tua rotina, a gente vai investigar se tem alguma deficiência de um mineral específico, de uma vitamina específica que você não ingere porque não gosta. Talvez a gente possa suplementar especificamente aquilo. Mas sempre que a gente tenta suplementar tudo de uma vez só, não dá certo, porque a gente também talvez nem precise disso tudo, sabe? Agora sim,
Um adulto que sai do país, tenha coragem de sair do país, de recomeçar em outro país. Então eu digo que você tem muita coragem, porque não é todo mundo que dá conta, não. Dizer pra mim que não come salada, a gente tem que trabalhar essa parte, né, comportamental. Mas assim, não precisa de terrorismo, de ai meu Deus, ou eu como ou eu vou morrer. Não, a gente consegue fazer ajustes. Mas o ideal não é partir para suplementação, partir para essas vitaminas já prontas. Não, é entender o que realmente pode precisar, qual ajuste que pode fazer, né? Muita gente que tem anemia por ferro, por exemplo, não precisa ir direto pro ferro. Cara, come frango. Eu digo que a gente aprende no erro, né? Eu lembro que na faculdade teve uma questão assim, qual dessas tem mais fonte de ferro disponível para o corpo humano? Eu botei feijão, que é o que a gente aprende, né? É frango. Então, origem animal, o ferro é muito mais disponível pra gente, né? Vai comer de origem vegetal, adiciona vitamina C, não vitamina C efervescente, tá? Pelo amor de Deus, ali é xixi caro. Mas um limãozinho, um suquinho de laranja, um kiwi, qualquer coisa que seja cítrica pra melhorar. Então, existem ajustes que você não precisa partir pra farmácia. Não. Que a gente consegue ajustar a alimentação. E se você entender que é importante passar a comer vegetais, legumes, salada, a gente fazer adaptações no paladar, porque o paladar se adapta. Cíntia, eu te digo, eu me formei nutricionista, eu não comia uma alface. Não comia uma alface, eu odiava verdura. Eu lembro que uma professora na faculdade disse, Érica, tu vai se formar comendo tudo. Eu disse, não vou. E eu acho que eu não fui só de pirraça, sabe? Eu disse que eu não ia, eu não fui. Mas depois que eu me mudei pra Itália, olha o ambiente. Aqui as pessoas, no antipasto, né, que eles chamam antipasto, é salada. E eu já, adulta, consciência de que era necessário, nutricionista, qual a moral que eu tinha pra dizer pra um cliente meu que ele tinha que comer salada, se nem eu comia. E também ver todo mundo comendo de forma natural, normal, foi o que eu comecei a fazer. Eu não comia salada, alface pura, rúcula pura, nada disso. Era molho em cima de molho. Eu digo, é melhor você comer 1 quilo de ketchup com a salada do que você não comer a salada. Aos poucos você vai diminuindo, você vai encontrando outros tipos de preparação até o seu paladar se adaptar, porque se adapta, sabe? E as papilas gustativas, elas morrem e se refazem. Nesse morrer e se refazer, se adaptou ao gosto. Eu tenho feito isso com o Jorge, com meu esposo, porque eu como uma bacia de salada. É a minha refeição favorita. Tem vezes que do nada, assim, me dá um saborzinho de salada, eu vou na cozinha e faço uma salada. Eu tenho isso, e é uma bacia mesmo, tipo, muita salada. Aí, agora, às vezes, quando ele tá com preguiça de fazer o próprio almoço, eu digo, vou fazer salada, você quer? Aí ele tá com fome. Aí ele diz, tá, eu quero. Aí eu faço uma bacia de salada pra mim, uma pra ele. Uma hora ele vai começar a gostar. Ele enche de molho barbecue. Ok, eu aceito, eu só ponho azeite mesmo, mas ele enche de molho barbecue. Eu tenho fé que um dia ele vai parar de usar o barbecue e vai colocar azeite. Eu tenho fé. Essas papilas gustativas dele vão morrer e ele vai comer salada. Eu assisti uma série na Netflix, um documentário da Netflix, que fala do microbioma, que fala sobre a questão de que quase todos os problemas causados na nossa vida, nos organismos vivos do nosso corpo, são causados pelo nosso intestino, né? E que é muito importante a gente estar alimentando o nosso intestino com uma variedade de alimentos para que o nosso microbioma fique mais vulnerável, fique mais extenso, né? Com uma variedade maior e o quanto isso influencia no todo. Eu fiquei, nossa, incrível. E aí, quando eu tô comendo a salada, eu falo, nossa, meu microbioma deve estar muito feliz agora. Que os multivitamínicos não nos dão, né? Mas as frutas e a salada nos dá. Mas eu digo que o cérebro, o cérebro aqui deveria ser o segundo cérebro. Porque o primeiro é o intestino. Porque se o intestino estiver mal, o cérebro vai mal. Existe um eixo, intestino-cérebro, que modula diretamente o humor, a questão da dopamina, né? Que nós somos... a gente virou a sociedade mimada com a dopamina, né? Então, quando a gente regula a questão intestinal, e eu não tô falando só de constipação e diarreia, nada disso, mas da saúde intestinal em si, a gente tende a regular tudo que funciona no nosso corpo. Seja a questão estética de pele, né? A questão espinhas, questão ressecado ou muito oleoso, questão de cabelo que cai muito. Seja também a parte mais emocional, sabe? A serotonina, ela é produzida no intestino.
sabe? Nesse eixo aí, as bactérias, elas precisam estar equilibradas, porque a gente também precisa das negativas ali, né? Das bactérias que não são tão boas. Mas na balança tem que ter mais positivo do que negativo, digamos assim. Então, sim, a microbiota intestinal, ela é a carro-chefe da nossa saúde, sabe? Se de repente você tá com algum problema de saúde, acha que esses remédios que você tá tomando estão te fazendo bem, você tá tomando um antibiótico que tá acabando com todas as bactérias do seu intestino e que, na verdade, estão piorando ainda mais a sua situação no longo prazo, né? Então, é muito importante você pensar primeiro, como está meu intestino, né? O que é que eu tenho dado para o meu intestino digerir? Quais são os tipos de bactérias, de colônias que eu tenho aqui para poder você começar a entender quais são as situações que estão acontecendo no seu corpo. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Muito difícil. Se prepara. Como é que a gente resiste a todos os alimentos gordurosos, quentes e doces no inverno da Europa? Porque só dá vontade de tomar chocolate quente. Só dá vontade de beber um quentão, um vinhozinho com as especiarias, um negocinho ali, uma carninha pingando gordura. É só isso que dá vontade. E não é porque eu quero. São as minhas bactérias. É o meu intestino, sabe? Para funcionar, ele precisa disso. Como é que eu faço para poder lidar com as minhas bactérias que querem esse tipo de alimento? A primeira pergunta que eu vou te fazer em troca é: por que você tem que resistir? Porque o inverno é longo. E se eu ficar comendo isso nas quantidades que o meu organismo pede, entenda, não sou eu, meu organismo pede, eu vou ficar comendo as quantidades por muito tempo. São 6 meses de inverno que a gente tem aqui, 6 meses de tempo frio, né? Clima friozinho, que dá mais vontade de comer esses alimentos. Eu cheguei aqui no inverno, em Portugal. Então, assim, foi o meu organismo, ele disse, peraí, tô passando por um momento de privações aqui, tem alguma coisa acontecendo, há uma ameaça, eu preciso me alimentar. Agora que eu já tenho consciência, eu quero saber como é que eu resisto a isso, a tomar chocolate quente todos os dias, com marshmallowzinho, com chantillyzinho, um negocinho. Como é que eu faço? Olha, o fator que a gente precisa observar nesse caso é o que é que essas comidas representam pra mim. Provavelmente, não é a questão chocolate quente com marshmallow, né? É gostoso, é maravilhoso. Aquece um pouquinho? Aquece. Mas, para além disso, o que é que esse chocolate representa na tua vida? Será que é um aconchego? Será que é um conforto, né? A busca pelo prazer não é a questão comida, é o que ela representa para você. Então, já que ela representa isso, o que mais além da comida que me proporciona isso? Questão que sim, a comida é mais rápida, é mais fácil, mais palatavelmente gostosa, mas não é a única coisa que vai te trazer esse conforto, que vai te trazer esse prazer. Tem outras coisas que dá pra fazer também, mas isso é muito individual, sabe? Só que outro ponto que você precisa observar também, que nessa fala que você me disse, né, de resistir, porque nas quantidades que meu organismo pede, vai dar muito ruim em 6 meses. Quando eu preciso resistir a uma coisa, é porque eu acho que eu não deveria fazer aquilo. E o proibido é mais gostoso. Então, para além de ter a representatividade daquele alimento na tua vida de aconchego, de conforto, de prazer, tem também o não posso, mas eu quero, que é gostoso. Então, assim, se a gente começar a neutralizar os alimentos de não tem problema tomar chocolate, não tem problema beber um quentão, não tem, mas eu realmente quero, eu posso, mas eu quero. Ou eu tô querendo porque eu estou buscando conforto. Ou eu tô querendo porque tá muito frio. Sabe? E aí que entra essa questão de diferenciar a vontade genuína, que é aquela vontade real, da fome emocional, do comer emocional. E essa questão da proibição também envolve o comer emocional. Por quê? Porque tem a rebeldia por trás. Eu não posso, mas eu quero. E aí eu vou e exagero. Então tem que neutralizar isso. Tá tudo bem. Tem um livro maravilhoso que eu te indico de ler que se chama Mude seus horários, mude de vida. Ele é muito bom. E ele fala justamente do ciclo da natureza, tá? A gente precisa viver esses ciclos de verão, primavera, outono, inverno, que é onde a gente se retrai mais. É igual os ursos, né? A gente deveria hibernar, mas como a gente precisa viver, né? Precisa trabalhar, não dá pra entrar nesse ciclo. Mas é natural que no inverno a gente sinta mais um desânimo, uma preguiça, você fica mais lento, porque o teu corpo tá reagindo ao que a natureza tá oferecendo, sabe? Assim como no verão a gente tá mais expansivo, mais feliz, mais alegre, mais, né, festas e tudo. Então sim, é normal.
Então, se a gente de repente parar de se sentir culpado por estar assim no inverno, porque às vezes eu me sinto, né? Às vezes eu não quero levantar da cama e eu me sinto culpada por não estar sendo produtiva, por exemplo. Que hoje a sociedade cobra que a gente seja produtiva 24 horas por dia, né? Dormir pra quê? Trabalha enquanto eles dormem. A gente se sente culpado, mesmo a gente tendo a consciência de que é a sociedade que tá exigindo aquilo da gente, mas a gente se sente culpada. Eu me sinto culpada se em um dia eu não levantar da cama pra arrumar minha casa no fim de semana. Eu tenho que levantar da cama, nem que seja pra botar uma roupa pra lavar, porque senão eu vou me sentir inútil. E no inverno a gente sente muito essa necessidade de ficar na cama, né? Olha, eu já trabalhei tudo que eu tinha pra trabalhar durante a semana, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, porque eu não posso me dar ao luxo de ficar aqui quietinha, que é o que o inverno pede que eu faça, né? E preciso me levantar pra fazer coisas que eu não quero fazer e descontar comendo, né? Porque eu tô me sentindo frustrada, porque eu não pude ficar na minha cama, então eu vou descontar fazendo um bolo de chocolate com um monte de cobertura pra poder lanchar. Porque eu mereço, né? Já que eu levantei da cama, eu mereço. E você associa o doce, o bolo ou qualquer outro tipo de comida considerada como engordadora a não, eu só posso ter isso se eu passar por um momento punitivo, se eu passar por uma sensação de se eu fizer por merecer. Exato. E não é. Só que o primeiro fator que a gente precisa entender, principalmente nessa sociedade louca que a gente está vivendo de produtividade tóxica, você não é um robô. Por mais que você tente ser, você nunca vai ser. E se a gente não aceitar, porque entender a gente entende, né? Mas a gente tem que aceitar a realidade como ela é. Se a gente não aceitar, vai ser muito mais difícil no futuro, porque a gente vai pifar, vai paralisar. Vai paralisar. É onde entra o estresse crônico, o burnout, que leva a longo prazo a uma depressão. Aí tu entrou em depressão. Como é que vai ser? Não era melhor ter parado, ter descansado, ter desligado? Sabe? Érica, o que é que Érica faz no inverno? Eu não sabia, tá, que era desse jeito, porque eu sou de Recife, você é da Bahia, calor o tempo todo, o frio são 19 graus, 20 graus, tá todo mundo engasalhado. Então, quando eu me mudei pra cá, já adulta, eu criança não tinha responsabilidade, né? Então, assim, nem conta. Mas eu adulta, eu me cobrei muito na época do inverno porque eu não estava conseguindo ser produtiva como eu sou no verão. E aí eu fui tentar entender o porquê, né? Eu sou muito assim, eu quero entender o porquê das coisas. E aí foi quando eu descobri que a gente é natureza. Não dá pra gente simplesmente negar o ser humano, o fazer parte da natureza. Então, o que é que eu faço? Eu me programo para que no inverno minha demanda de trabalho não seja tão grande quanto no verão. E eu aceito a minha humanidade. O problema é que a gente não quer aceitar a humanidade. A gente quer ser super-heróis, super mulheres. Não dá. E aí você tá lutando contra algo que não tem como ganhar. Não tem. A tendência é perder, sabe? Sim, é isso, porque nós não temos essa experiência. Eu acho que quem já vive aqui desde sempre, por isso que diz que os povos dos países frios são povos mais duros, né? Porque eles continuam sendo produtivos mesmo no frio. É diferente da gente. Eles têm que levantar porque eles têm que caçar, porque senão não tem comida. E eles têm essa cultura desde os antepassados dele, então os genes deles já são modificados. Enquanto que o nosso não, a gente tem aquela estabilidade climática. Então a gente não perde, não tem picos de energia, né? Apesar de que no verão o Nordeste ferve, realmente fica muito pior. Mas no geral a gente mantém. Tem uma plenitude ali temporal. Então, quando a gente vem para a Europa, a gente fica, o que é que está acontecendo comigo? Porque aí tem gente que confunde com depressão, né? Acha que está muito triste. Aí volta para o Brasil para perceber que, de repente, não era depressão. Era somente o inverno. O inverno do clima e o inverno da vida mesmo, né? Da pessoa tá passando por aquela situação. Mas a nutrição correta também ajuda nesse processo, né? Porque a gente também sente muita fadiga por conta dessa situação, por conta desse esforço extra que a gente precisa fazer, porque não é todo mundo. Eu mesmo trabalho em casa, eu posso me dar esse luxo de unir um dia, se eu quiser ficar até 10 horas, 11 horas da manhã na cama, eu fico e eu trabalho até 2 horas da manhã sem problema. Eu faço minhas compensações. Mas para quem não pode, né, quem tem lá que bater o ponto e tá no inverno de Londres, chovendo pra caramba, tem que levantar e tem que ir. Como seria uma nutrição, né? De que forma uma boa alimentação poderia ajudar essa pessoa a lidar com essa situação de uma forma mais tranquila? Se você tiver uma alimentação nutritiva no verão,
e conseguir manter no inverno, vai ser ela que vai te manter disposta. Mas para além da alimentação, o que vai te ajudar nisso também é o exercício físico. O poder do exercício físico, independente da época, é gigantesco nesse fator enfrentar o desconforto, né? O desconforto do frio, o que for. Existem alimentos mais energéticos que dá uma forcinha a mais, que dá um ânimozinho a mais? Existe, mas não faz milagre, entendeu? Não adianta, eu vou tomar um magnésio para ter mais disposição. Te dá uma disposiçãozinha, não vou negar. Mas não vai fazer o milagre de, sabe, mudar a tua vida. Não. É necessário uma alimentação nutritiva o ano todo para que você não tenha carências nutricionais que vão te levar a sintomas um pouco mais intensos no inverno. Porque o inverno naturalmente vai te deprimir, você não vai ter aquele ânimo do verão. Se você tiver com carência nutricional, multiplique isso aí, porque vai ficar pior. Coisa que só com alimentação nutritiva, sem nada de shot matinal, tomar vinagre de maçã com cúrcuma e nada disso. Não precisa, sabe? Gente, isso é tão ruim. E quem nunca? Não sei se tu já tomou, mas todo mundo que eu converso... por isso que eu tô dizendo, né? Gente, por que, meu Deus, a gente vai ouvir essas coisas? Porque a gente quer milagre. Porque a gente quer milagre. A gente o caminho acha mais fácil, né? Exato. E agora a bola da vez é maca peruana. Vamos todo mundo pra maca peruana. É assim que a indústria ganha dinheiro com a gente, entendeu? E gatilho mental. Eles sabem que a gente quer milagre, que a gente quer coisas mais rápidas. E aí a gente, de besta, literalmente de besta, a gente cai nessa. Não tem nada que precise ser feito de extra, de plus no inverno, que a gente não faça no verão. Se a gente faz isso o tempo todo, a tendência é que a gente esteja minimamente disposta, né? Não vamos também exagerar de... vamos ser as fodonas. Não vai. Mas minimamente disposta dentro do possível, dentro do inverno, sabe? Assim, a gente... adultos conscientes, sabemos o que estamos fazendo, né? Estamos nos punindo ou não, nos gratificando ou não, mas, enfim, temos muito mais controle do que uma criança, que foi exatamente o que aconteceu com você, né? Então, como os papais imigrantes que estão ouvindo aqui a gente, os papais e as mamães, podem ajudar os seus filhos para que não aconteça essa questão de eles também descontarem na comida, que estão muito mais suscetíveis a essa questão de repente, sofrer bullying por estar em um país diferente, acabar descontando na comida, não se adaptar à língua, perder os amiguinhos, todas essas questões, né? Isso precisa começar desde muito cedo. Sabe quando o bebê tá chorando, que a mãe não tá aguentando mais de tão cansada e toma leite, toma um pirulito, toma um chocolate. Eu já tô ensinando a criança a lidar com essas emoções comendo. Então, não é nem que dependa da criança isso, não depende. É o comportamento dos pais diante das situações. Se uma mãe lida com o cansaço comendo chocolate, a criança vai fazer a mesma coisa. Porque ela não faz o que a gente manda, ela faz o que a gente faz, o que ela vê que a gente está fazendo. Então, não tem que fazer uma interferência direta na criança, tem que fazer uma interferência em si, né? Eu não digo nem no marido também. O marido, se quiser, entra, se não quiser, cada um tem que fazer por si. E isso vai refletir na criança, sabe? Isso vai fazer com que ela haja de uma forma diferente. Porque ela faz o que a gente faz. É esse o contexto. Mas ela já aprendeu, Érica, que é assim que se faz. E aí hoje acaba reagindo dessa forma. Tem que ter conversa, sabe? Aquele diálogo não violento, de preferência, de suporte, de conforto, da criança saber que tem os pais, né? Porque vai ter a fase da adolescência, de rebeldia, que é normal o adolescente ser raivoso e faz parte do ciclo da vida humana. Mas eles precisam saber que tem os pais ali, que tem a mãe que faz o papel de mãe, tem o pai que faz o papel de pai, e aí, mas a mãe faz o papel de pai e mãe, ok, mas no futuro ele vai entender isso, mas ter esse suporte, ter esse conforto, esse acolhimento, para que ele não busque o acolhimento e o conforto na comida, porque ele vai ter os pais ali, sabe? Olha, eu nunca tinha pensado nesse ponto, dessa forma, incrível, que com certeza isso... tá sendo incrível também para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, porque acredita que aquilo não está influenciando, né? Mas eu vi um comentário sobre isso, sobre insetos.
né? A criança, menino ou menina, reage ao inseto da mesma forma que os pais. Então, por que as crianças viram adultos com morrem de medo de barata? Porque em algum momento, quando era criança, viu alguém correndo, gritando, desesperado por causa de uma baratinha que entrou pela janela. E enquanto você vê crianças muito valentes com relação a isso. Por quê? Porque a barata entrou pela janela e você matou. Acabou a conversa. É exatamente dessa forma que a criança reage, né? Ela vai olhar pra gente e vai ver, peraí, meu pai e minha mãe descontam na comida, por isso que as famílias são obesas e as famílias são magras, né? Não é só genética, né? Tem essas questões todas. A genética influencia, tá? Mas não é determinante, assim como o ambiente. Pode ter certeza que se uma família for obesa e não tiver a mentalidade de estar buscando melhorar a vida, a qualidade de vida, a qualidade da alimentação e especialmente como lida com as emoções, porque a obesidade ela está muito ligada, tirando fatores, né, de doenças antes da obesidade, remédios, enfim, ela está muito ligada ao emocional. Né? Eu comi as minhas emoções porque eu não soube lidar com elas. E hoje tá difícil conseguir emagrecer porque continua sendo a questão emocional. Você vê aí Quilos Mortais. Quando eu assisto Quilos Mortais, eu vejo a minha profissão. Eu digo, cara, era pra eu estar nos Quilos Mortais cuidando dessas pessoas, porque não é dieta. A dieta, a alimentação, ela é necessária, claro, mas e trabalhar esse emocional? O gatilho que tá fazendo ir pra alimentação, sabe? Então, se uma família que é obesa está trabalhando isso sem restrições loucas, sem essa mentalidade de dieta, a criança vai reproduzir isso. Se não for, ela vai ser obesa igual por conta do comportamento da família. Do mesmo jeito que se uma família tem uma mentalidade de dieta muito forte de que não pode isso, não pode aquilo, aí come, se sente culpada e tudo, a criança reproduz a mesma coisa. E eu tenho uma cliente que passava por isso, hoje ela tá num processo de acompanhamento e eu acho lindo a forma como ela trabalha isso com a filha também de 5 aninhos, mas a conversa da filha antes era justamente de não pode comer chocolate. E aí quando a mãe comia, mãe, a senhora tá errada, e agora como é que ela iria reagir na vida adulta, sabe? Então não é nunca sobre a criança, sobre os pais, sobre a família. A criança é só um reflexo. Verdade. Gente, vocês que estão ouvindo a gente aí pelos podcasts da vida, sinceramente, merecemos 5 estrelas. 5 estrelas aqui. Se você tá vendo a gente aqui no YouTube, curte, comenta. Já deixa aqui o comentário pra próxima temporada que a Erika vai voltar com a gente. Logicamente que eu nunca vou deixar esta pessoa sair de perto. Mas, Erika, me conta. Se a pessoa já está numa situação complicada, já tá 20, 30 quilos acima do peso e já fez dieta do queijo, dieta da lua, dieta da uva, dieta de tudo que é jeito e não consegue alterar a situação. E também não tem dinheiro hoje para pagar uma nutricionista, né? Não consegue sair dessa situação, desse ciclo de estar de repente frustrado, descontar na comida, fazer uma dieta, ficar frustrado, descontar na comida, fazer uma dieta. Qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa dar para começar a reequilibrar a vida? Primeiro passo. Literalmente dar 2 passos para trás e se perguntar, talvez até escrever. Eu gosto muito da escrita na parte terapêutica, que é: o que foi que me fez engordar? E ser o mais honesta e sincera, sem julgamentos, sabe? Porque é uma conversa sua com você. E aí você vai destrinchar o que foi que me fez engordar, quais foram os gatilhos, as emoções envolvidas. Por quê? Porque não adianta a gente fazer bariátrica, tomar Ozempic, fazer dieta da lua do tipo sanguíneo, etc. Se eu não sei o que foi que me levou a estar onde eu estou hoje. Por quê? Pode até funcionar. Funciona. 1 semana, 2, 1 mês, 2 e depois. É humanamente impossível manter restrições a longo prazo. Mas o cérebro humano reage às restrições. Por isso que existe o efeito sanfona, né? Não é falta de força de vontade. Não é. Força de vontade não garante constância. Na verdade, não é sinônimo de constância, sabe? E o cérebro não permite a gente ter constância em restrição. Não é simplesmente escolher uma dieta, a dieta da moda, fazer um jejum intermitente que vai resolver. Não. O que foi que te fez engordar? Esses gatilhos existem até hoje? Eles estão presentes na tua vida, na tua rotina até hoje? Provavelmente sim. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui na prática? Por quê? Qual é a grande questão do comer emocional? A gente nem dá nome às emoções, às vezes nem sabe o que está sentindo. Simplesmente sentir uma agonia, assim, um negócio estranho, vai comer. E aí fica repetindo esse ciclo, esse ciclo, esse ciclo. Primeira coisa, dá nome à emoção. O que é que você está sentindo? Ansiedade, angústia, medo, qualquer coisa, ok. O
O que foi que me fez sentir isso? Qual foi o gatilho? Foi isso, isso e isso. O que é que eu preciso resolver aqui? Eu tô ansiosa porque eu tenho um trabalho para entregar, ainda nem comecei. O que é que vai resolver? Fazer o trabalho. De forma bem simples, tá? Bem rápida, assim. Então, você tem que encontrar a real necessidade dessa emoção. Porque a comida você já sabe que não é. Porque você come, alivia, passa ali e daqui a pouco ela tá ali de novo. Ou tu come de novo, ou tu encontra outra forma de se distrair. Geralmente as pessoas vão e comem de novo, por isso que fica nesse ciclo vicioso. É isso, você tem que dar esses passos para trás, saber quais foram esses gatilhos, o que é que você realmente precisa para resolver esses gatilhos e fazer, sabe? Sei que a teoria é linda demais, é tudo muito fácil e simples, na prática é mais complicado. Por isso que eu digo, não tente transformar água em vinho, não tente mudar tudo de uma vez só, uma coisa por vez. Esse gatilho aqui é o que mais me incomoda, mas que dá para eu resolver agora. E desconstruindo esse hábito de buscar comida quando esse gatilho é ativado. Faz isso. Ficou fácil? Foca no outro. E vai um passo por vez para ser constante e se tornar um hábito. Porque senão vai ser, mais uma vez, aquele agora vai. E não vai para canto nenhum, porque volta tudo de novo. Eu vi um post que você fez que toda dieta com prazo gera rebote. Então, e o rebote eu acho que é a pior coisa, porque ele não traz de volta somente o que você tinha, ele traz de volta mais, né? Ele ainda vem com os coleguinhas, por conta de que o corpo passou por uma privação, então ele estoca e aí você acaba engordando mais do que você já tinha antes, né? Mais do que os quilos que você perdeu. Você perde e ainda encontra o dos outros. Mais ou menos isso. A gente tá evoluindo, que eu falo sociedade, tá evoluindo muito rápido, o tempo todo, né? Da pandemia pra cá, o tanto de coisa que mudou não é brincadeira. Mas o nosso cérebro, ele não acompanhou essa evolução, tá? Ele se manteve lá no pré-histórico, de quando a gente tinha que caçar, pescar, plantar, colher pra comer. Não tinha geladeira para você simplesmente abrir, pegar, botar no fogão, no forno e comer. Não. Então tinha momentos ali de escassez, tinha momentos que você não ia comer, porque não tinha disponível. O que é que teu corpo faz numa situação dessa? Quando entra a comida, quando entra nutrientes, ele pega esses nutrientes e estoca como forma de energia. Qual é a fonte de energia do corpo? É a gordura. Gordura é estoque energético. Então ele estocava ali para quando chegasse a nova escassez que ia chegar, ele não morrer por falta de energia. O que acontece hoje em dia? As dietas são muito restritivas. Eu sou a favor sim de um déficit calórico, mas antes você precisa estar preparado para isso, senão vai ser só mais um problema. Inclusive eu postei um vídeo sobre isso essa semana. Mas não um déficit calórico muito intenso. Eu vou tirar 800 calorias. Não, teu corpo vai sentir isso. Então as pessoas fazem uma restrição muito grande para emagrecer e emagrecer rápido. Teu corpo entra em sinal de alerta. Opa, tô passando fome. Não tô recebendo a energia que eu preciso para funcionar, para o coração bater, para o pulmão funcionar, o sangue circular. Não tô. Eu vou reduzir esse metabolismo para ela gastar menos energia, para não morrer por falta de energia. Eu vou aumentar o apetite dela para que ela coma e me devolva essa energia que eu não tô recebendo. O que aí acontece? O metabolismo fica lento. Né? Por isso que eu digo, quem come pouco tem o metabolismo lento. Por isso que não é sobre comer pouco para emagrecer. O metabolismo fica lento, aumenta a questão do apetite e você tende a demorar a se sentir saciada. Para quê? Para compensar o que não entrou de energia, sabe? Então, por isso que essas restrições, principalmente com prazo de validade, né? 21 dias, 30 dias. Quando você sai dessa restrição intensa e volta a se alimentar normal, eu não tô falando de exageros, não, tô falando normal. O teu corpo reage acumulando em forma de gordura para não morrer por falta de energia numa nova restrição. Por isso que veio o efeito sanfona, o efeito rebote, né? O que eu postei ontem foi justamente falando sobre você se ver fazendo jejum até seu último dia de vida, fazendo low carb, sem comer o seu chocolatinho até seu último dia de vida. Não. Então, nem começa. Porque quando você voltar a comer, seu corpo vai reagir. Seu corpo vai reagir. É adaptação, sabe? O que a gente faz com ele.
É interessantíssimo o quanto o nosso corpo é burro e inteligente, né? Eu sei que estamos em evolução sempre, né? Tem pessoas que já nascem sem os sisos e a evolução natural continua acontecendo naturalmente. Já tem pessoas que já nascem sem, com menos pelos também, porque a gente não precisa mais de pelo, só dá estresse. Então, eu acredito que o nosso corpo vai chegar o momento que ele vai entender que ele não precisa ficar estocando, porque a gente tem abundância hoje em dia, né? Por enquanto, né? As guerras estão aí, mas a gente tem fé. Então, a gente diz que hoje em dia nós temos essa abundância e a gente não tem essa necessidade desse estoque. Por mais que a gente evolua, né, nesse aspecto, nós, seres humanos que já estamos aqui na Terra, esquece. É melhor não ir por esse caminho, porque a gente não tem salvação nesse quesito. Os futuros no mundo que nascerem com essa dádiva, ok. A gente não tem solução mais não, entendeu? Então é melhor escutar e fazer esse caminho mais tranquilo do que... Exatamente. E vem cá, você ainda trabalha com a nutrição esportiva? Eu trabalho aqui na Itália, né? Porque é um campo muito, muito, muito novo aqui na Itália. Esse que eu trabalho, tá? Inclusive é algo que eu vou expandir muito sendo psicóloga, porque infelizmente existe esse preconceito de não é psicóloga, não pode falar sobre comportamento. Infelizmente existe, né? Eu me revolto porque só porque eu sou nutricionista eu não posso ler, né? Eu não tenho a capacidade de ler sobre o ser humano, eu tenho que falar de comida, né? Mas como é que eu falo de comida se eu não estudo o ser humano? É bem doido isso. E aí aqui na Itália, sim, eu faço atendimento de hipertrofia, sabe? Dessa questão mais esportiva, porque é o que eles mais conhecem. Mas em nome de Jesus, inclusive vou começar agora com uma cliente nova italiana que tem compulsão alimentar. A gente vai trabalhar essa parte comportamental, vai ser uma porta de entrada, sabe? 90% do que eu trabalho aqui na Itália é hipertrofia, nutrição esportiva. Pelo menos serviu pra alguma coisa minha pós, né? Porque senão 2 anos jogado fora. Érica, me conta, as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast, como é que elas entram em contato com você? Elas podem entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram, o @ericapsbarbosa. Ela vai deixar aí anotadinho, porque meu nome, Érica, tem... Minha mãe não, né, foi muito criativa. Então, assim, tem um CKzinho. Todos os contatos da Érica vão estar aqui na descrição desse vídeo no YouTube e no Instagram. Mas pra achar a Érica fácil no Instagram é Érica Barbosa. É @ericapsbarbosa. Érica PS Barbosa. Pronto, combinado. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Nossa, curte, compartilha com todo mundo, todos os imigrantes que você conhece. Érica, muito obrigada por estar aqui. Caramba, explodiu minha cabeça, muita coisa que eu nem imaginava, sabe? Você mostra, assim, o quanto é importante ter essa consciência de si mesmo, que eu acho que é o mais importante, né? Eu sempre falo sobre esse assunto. É muito difícil a gente se enxergar, né? É muito mais fácil a gente enxergar o outro, né? Muito mais fácil. Nossa, você tá tão fofinha. O que é que você tem feito? Olha pra sua barriga, minha filha. Olha pra sua bochecha. Tenha consciência. Olha pra si mesmo. Uma coisa que você pode até aprender pra vida. Tudo que a gente enxerga no outro é porque tem na gente. Mas aí a gente ou não aceita ou nem vê que tem, sabe? Então o que a gente julga no outro, a gente precisa olhar pra dentro da gente ou até pra fora, porque tá ali, entendeu? Porque se a gente não julgasse, é porque a gente não tinha noção do que era. Eu sempre digo uma coisa. Gente feliz não enche o saco. Se você estiver criticando muito as outras pessoas, se você estiver perdendo muito tempo na internet para falar do corpo dos outros, da vida dos outros, é porque tem alguma coisa errada com você. Se enxergue, né, de uma forma carinhosa, por favor, não seja muito rígido com você também. Se enxergue de uma forma carinhosa, aceite as suas limitações e comece a tratar, porque independente de em que ponto da vida você esteja, se você está recomeçando a sua vida no exterior, se você já está há muitos anos no exterior, se você está frustrado com a situação que você encontrou, porque o que mais tem é brasileiro frustrado, né? Saiu com a ilusão de que ser imigrante era uma coisa, de que ia se dar super bem, de que ia ser super feliz. E, gente, a felicidade não tá no externo. Se você não estava feliz no Brasil, é muito pouco provável que você vai ficar feliz de repente porque pegou um avião e foi viver em outro lugar. A felicidade está no caminho,
né? Se você quer muito alguma coisa, você tem que estar curtindo aquele momento de chegar até aquela coisa, porque também se você alcançar aquela coisa sem curtir o momento, não vai ter validade. E você precisa ser muito, muito amoroso com si mesmo. Eu acho que se amar é o mais importante de tudo, né, Érica? Eu acho que é o que eu aprendo toda vez que eu entrevisto uma nutricionista, uma psicóloga, uma pessoa que se relaciona de alguma forma com até fisioterapeutas, né? Porque às vezes a gente tá fazendo muito mal pra gente por diversos fatores que sejam. Quando você se ama e você consegue identificar, né, de uma forma carinhosa onde é que estão esses fatores, você consegue tratar isso, né? É até um pouquinho cruel o que eu vou falar. Precisa ser dito, porque a gente sim tem que se amar, a gente tem que se priorizar, até porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Às vezes, a gente não tem motivos pra se amar. O que é que eu faço de bom pra mim? O que é que eu, né, pra me amar? Será que eu realmente tenho esses valores pra me amar? Esse potencial? Então a gente precisa, com gentileza, olhar, ok, o que é que eu não amo em mim? Também sem ser muito, né, não, sem esse julgamento de Deus, não, vamos com calma. O que é que eu não amo em mim? O que é que eu preciso melhorar? Pra que eu passe a me amar, entendeu? Mas isso é se acolhendo, não é sendo ríspido, porque tudo que a gente luta contra dá muito errado. Não é sobre lutar, é sobre se acolher e mudar dentro do que for possível da realidade, sabe? Cruel mesmo, viu? Não tava preparada pra essa pedrada agora. Se você acha que não tem nada pra se amar em si, se você acha que tem muitas coisas a mudar, é melhor você começar a mudar hoje do que daqui a 5 anos. O melhor momento para você começar a mudar é quando você toma consciência de que você precisa, né? Porque enquanto você é inconsciente, você está vivendo na ignorância, você não tem nem como saber o que é necessário. Mas a partir do momento em que você olha ao seu redor, em que você olha para dentro de si e você não aceita, ou você aceita, mas acha ruim, se você está se movendo, se você está saindo do ponto da inércia que você se encontra, né? De estar em uma posição ruim e estar querendo mudar e começa a mudar, como a Erika falou, não vai tentar se tornar uma pessoa saudável da noite pro dia, porque você não vai conseguir. Se você acorda todos os dias 11 horas, você não vai conseguir acordar às 6. Você começa a acordar às 10. Aí você pega a prática, aí você começa a acordar às 9, aí você vai melhorando. De pouquinho em pouquinho, se você começar hoje, daqui a 1 ano, você vai estar 365 vezes melhor do que hoje, se você fizer 1% a cada dia. Então, é isso. Érica descontava na comida, eu descontava na bebida, você pode estar descontando em outras coisas que seja, pode estar descontando nos seus filhos, no seu marido, às vezes você só está cansada. Vai dormir. Isso é muito importante, né, Érica? Porque privação de sono também é péssimo, né? Aumenta o peso, dá fadiga, né? É terrível. O sono, ele é a base de tudo, né? A primeira coisa que eu pergunto é como é que tá teu sono? Vamos falar do teu sono. Porque não existe regulação de humor, de emoções, sem um sono de qualidade. Um sono ruim, ele atrapalha a questão do teu apetite, ele aumenta o teu apetite, reduz a tua saciedade. O sono, ele é crucial e pode ser terrível se a gente não cuidar dele, sabe? Então, tá cansada? Eu tô cansada, vou comer um chocolate. Não, o que é que vai te descansar? Dormir. Então vai dormir, mulher. Sabe? Uma frase assim que eu queria deixar sobre alimentação prática, pra resumir tudo. Não tô falando da questão emocional, tá? Mas na prática da alimentação mesmo. Foque em incluir ao invés de excluir. Ao invés de pensar assim, eu vou excluir o chocolate da minha vida. Não, inclua uma fruta. Inclua mais salada. Porque naturalmente, com essas inclusões, o restante ele vai saindo quando estiver fora de contexto. Sabe? Porque não existe alimento saudável ou não saudável. Tudo depende do contexto que ele está inserido. Então, ao invés de pensar, eu vou jogar tudo que está no meu armário fora. Não, compra mais fruta, compra mais alimentos nutritivos e aí você inclui mais ao invés de excluir. E fica muito mais fácil dessa forma. Descasque mais e desembale menos. Isso. Quanto mais in natura e minimamente processado for o alimento, melhor ele é. Sabe? Por isso que na França todo mundo come muito bem, croissant amanteigado. Na Itália, pasta, né? Que é o macarrão, pizza e vinho. E a taxa de obesidade aqui é muito menor do que nos Estados Unidos e no Brasil. Por quê? Se macarrão engorda. Entendeu? Então, que assim, é sobre a qualidade também daquilo que você está comendo. Quanto mais fresco, melhor. Quanto mais natural, ou seja, caseiro, melhor.
sabe? Do que essas coisas que a gente já compra assim, cheio de conservantes, enfim. Não tô falando que o conservante é um problema, tá? Não vamos problematizar tudo. Mas você deve entender, né? Ultraprocessados, pronto. Sim, sim. Olha, a gente falou muito aqui. Obrigada a você que ficou aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui e assistir o próximo episódio. Nós teremos essa primeira temporada vai ser vinculada aqui todo outubro e novembro, né? E aí depois voltamos para a próxima temporada, mas tudo vai depender de vocês que estão aqui ouvindo e assistindo a gente. Curte, comenta, compartilha, faz esse podcast chegar a todos os imigrantes que você conhece. Quem quer sair do Brasil, quem está com problemas nutricionais, mesmo que não seja imigrante, a Erika atende também, ela não é preconceituosa, tá? Ela não tem problemas com relação a isso. E até a próxima, gente. Obrigada de novo, Erika. Obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com você. Com você, já que todo mundo tá escutando a gente. E qualquer coisa, me chama que eu vou te ajudar, tá bom? É isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.